Do sétimo ano, tudo bem? Professor Pascoal. Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula. Nós vamos falar de números negativos e positivos. É um assunto muito bacana, porque quando você fala de números, você sabe que ele vai ao infinito, tanto positivo como negativo. É algo maravilhoso, algo muito bonito dentro da matemática. Então vamos lá. Nós vamos começar a falar de números negativos e positivos. Primeiro, para falar de números negativos e positivos, nós vamos falar um pouquinho de dois conjuntinhos. Então, nós vamos falar primeiro do conjunto de números naturais, tá? Nós vamos começar com um conjunto de números naturais e vamos falar do conjunto de números inteiros, tá bom? Então, vamos lá. O conjunto de números naturais, pessoal, ele vai ser denominado pela letrinha N. Então, se a gente tem aqui o n, tá? Isso significa que eu tenho números positivos. Os números naturais são somente números positivos. Então, 0, 1, 2, 3, 4. E isso vai embora, tá? Que eu falei para vocês, é o infinito. Agora, se eu tenho lá o n, tá? Pronto, perninha aqui. Eu tenho um asterisco aqui em cima, isso significa que nós estamos falando também dos positivos, mas sem o número zero, tá? Então eu tenho lá o 1, o 2, o 3, o 4, 5, e isso vai adiante, tá bom? Vai embora para infinitos positivos. Agora nós vamos falar dos números inteiros, que nós vamos conhecer os números inteiros pela letrinha Z e uma barrinha aqui do lado, tá bom? Os números inteiros, ele pode ser tanto positivo como negativo. Então, se eu falar assim, números inteiros, eu estou falando infinito menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e isso vai adiante. Então, eu tenho para mais infinito positivo e para infinito negativo, tá bom? Esse é o símbolo de infinito. Agora, se eu falo para vocês assim, Z, tá? Z, e eu coloco assim, o sinalzinho de mais, eu estou falando para ele que eu só quero os inteiros positivos, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Agora, eu posso ter também o Z, a nossa barrinha aqui, e o sinalzinho de menos. Isso significa que eu estou falando para ele que eu só quero os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, tá? E assim por diante. Então, para poder falar de números negativos e positivos, nós precisamos primeiro desses dois conjuntos, que é os naturais, tá? E os inteiros, tá bom? Então, para a gente poder começar a falar, nós precisamos conhecer isso. Bom, vamos lá. Vamos dar sequência. Na sequência, quando nós falamos de positivos e negativos, todo número positivo ele pode ser escrito com ou sem o sinalzinho de mais na frente dele. Então, eu posso falar assim para vocês, ó, mais 3. Ou eu simplesmente posso colocar aqui 3. Eu posso colocar assim, mais 2020, né? Ou simplesmente eu posso colocar 2020, significa que eu estou falando de um número positivo. Já o negativo, tá? O negativo, ele é obrigatório, porque senão eu não vou saber quem eu estou falando. Pera lá, como é que é um número negativo? Como é que é um número positivo? Então, se eu coloco aqui para vocês menos 4, ele vai ter que permanecer como menos 4, porque eu estou indicando que aquele número, ele é um número negativo, tá bom? Então, quando nós falamos de positivo, o positivo significa eu posso ter o sinalzinho na frente ou não. Já o negativo, eu sou obrigado. Eu poderia falar lá, ó, menos 2020. Tá vendo? Ó? Eu tenho que ter o sinalzinho de negativo para poder indicar o que é que eu estou falando. Tá bom? Então, quando você fala de números inteiros, positivos e negativos, eu tenho a relação do sinal. Tá bom?
Sinal positivo, ele pode não aparecer, tá vendo? Ele pode ou não aparecer. Já o negativo, ele é obrigatório aparecer o sinal, identificar que aquilo você está falando de um número negativo, tá bom? Vamos lá, sequência. Bom, eu já deixei aqui uma retinha pronta, tá? Então a gente vai falar de escalas, que é o oposto ou simétrico, ou a gente vai chamar isso de módulo ou valor absoluto. Então, ó, vejam bem, eu vou trocar a cor para gente, tá bom? Então, olha, pessoal, aqui, ó, eu posso dizer que é o zero. Então, aqui eu tenho o 1, o 2, o 3 e o 4. Do lado de cá eu tenho o menos 1, o menos 2, o menos 3 e o menos 4. Agora observem, pessoal, quando você fala de escala oposto simétrico, você está falando que você tem a mesma coisa do outro lado. Então significa, olha, eu estou falando do mesmo número, as mesmas posições. Tá? Então, olha, se eu falo de menos 4, ó, de menos 4, o seu oposto, ó, tá aqui, ó. Seu oposto é 4 positivo. Por quê? Porque, olha, vamos lá, vou trocar aqui a canetinha para vocês. Olha que legal. Até chegar ao zero, ó, 1, 2, 3, 4. Viu? Eu tenho 4 posições até chegar ao zero, estou falando do negativo. Para o positivo, ele tem a mesma coisa. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4. Então, isso significa o seu simétrico ou oposto. Então, se eu tenho 3 negativo, eu tenho o 3 positivo. Olha aí, mais ou menos assim. Eu vou explicar para vocês, vocês vão entender que bacana. Módulo. O que é um módulo? Olha, eu tenho aqui um número negativo, 2. Ele sai do módulo, ou ele é um valor absoluto, ele é negativo. Quem é o seu simétrico? O 2 positivo. Ah, mas ó, eu tenho 3 aqui. O módulo, ele transforma o número, tá? De negativo para positivo. Ele tira ele dentro dessas duas barrinhas, ele é negativo, ele mostra para você quem é o seu oposto. É ele mesmo, é o valor absoluto. Se eu falar de 3, é 3, é ele mesmo, ele é positivo. No caso do negativo, ele mostra para você quem é o seu oposto. Tá bom? Ele não é 3 positivo, ele vai mostrar do outro lado o 3 negativo, nada disso. Só quando for negativo, tá? Se eu falar assim para vocês, menos 5, quem é o seu oposto? O valor absoluto dele é 5 positivo. Então é a mesma coisa, ó, o positivo, ele tem sempre, tanto o positivo como o negativo, ele tem o seu oposto, ó, menos 3. Quem é o oposto de menos 3, ou o simétrico de menos 3? É 3 positivo. Agora, outra coisa, pessoal. Falamos de números positivos, quanto mais ele se afasta do zero, tá? Maior que seu sucessor. Então, ó, se eu tenho aqui zero, quando ele vai se afastando de zero, ele vai se tornando um número extremamente grande. Tá? Então, isso vai para mais infinito, valores muito grandes. Agora, quando eu me afasto de zero pelo lado negativo, aqui, ó, pessoal, isso aqui é o positivo, tá? Agora, quando eu me afasto de zero pelo lado negativo, então menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Quanto mais ele for para o infinito negativo, ele vai ser menor do que zero. Olha que bacana. Tá vendo? Ele é sempre um número menor, porque ele está se afastando de zero negativamente. E aqui não, ele está se afastando de zero positivamente. Então ele vai se tornando um número maior, tá bom? Vamos lá. Olha, vamos continuar. Ah, vamos falar dos parentes. É uma outra regrinha muito importante quando nós falamos de número, tá? Isso tem uma importância muito grande. Vamos entender o porquê. Pessoal, se eu falar assim para vocês, menos 4. Mas se eu falar assim para vocês, ó,
menos, e vou pôr um parênteses, menos 4. Olha o que acontece. Quando você fala do sinal negativo do lado de fora do parênteses, este sinal de negativo altera quem está aqui dentro. Então, isso aqui vai virar mais 4. Agora, vamos lá. Vamos novamente mudar a corzinha da nossa caneta. Vamos lá. Se eu falo assim para vocês, ó, menos mais 4. O que acontece? Olha que legal. Nesse caso, esse sinal aqui também vai alterar aqui, ó. Então, ele altera. Isso significa que menos com mais dentro do parênteses, ele vai tirar para fora, o número vai ficar menos 4. Isso só acontece, pessoal, quando for o sinal de negativo fora do parênteses. Se eu falar assim para vocês, ó, mais menos 4, o sinal de mais ele não altera, ele continua sendo menos 4, tá bom? Se eu falar mais 4, ó, ele continua sendo mais 4. Então, o sinal positivo não altera, tá? Então, o sinal positivo, ele não altera, tá bom? Ele não vai alterar. Somente o sinal negativo, fora do parênteses, ele altera tudo que está dentro do parênteses, tá bom? Vamos continuar? Ó, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que é essa questão de unidade, quando a gente fala de número negativo. Então, eu vou colocar assim, uma variação de temperatura, né? Ó, vamos falar, uma variação, um termômetro. Então, eu vou colocar aqui assim para vocês, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Aí começa, 1, 2, 3, isso vai embora, tá bom? Aí eu falo assim para vocês, pessoal, vamos fazer uma variação? A variação ela pode ter a mesma, ela é indiferente, a variação pode ser a mesma, mas ela é indiferente do sinal. Então, se eu falar assim para vocês, pessoal, qual foi a variação de 3 para menos 2 graus? Então, qual é essa variação? Simples, olha. Para cada um que eu vou andar, então eu vou trocar aqui a canetinha para vocês entenderem, ó. Então, para cada um, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ela variou quanto, pessoal? Ela variou 5 unidades. Tá vendo? Então, quando você falar de variação, é o quanto você anda para cada casinha, até você chegar naquilo que você está determinado, que o probleminha está pedindo para vocês, tá bom? Se eu falasse assim para vocês, pessoal, quanto variou de 2 para menos 4? Opa, vamos lá, vamos ver o quanto variou de 2 para menos 4. Então, ó, vamos começar a contar. Ó. Uma unidade, 2 unidades, 3, 4, 5, 6. Então, de 2 para menos 4, ela variou em 6 unidades. Tá vendo que legal? É isso que a gente tem que começar a entender, é a variação que vai de um para o outro, independente do sinal, tá bom? Isso daí, a variação, é diferente, ela independe do sinal que você está trabalhando. Então, quando você fala de números inteiros e positivos, você está falando de um conjunto de números, tá? Para mais infinito que a gente pensa em positivo e para menos infinito quando nós pensamos em negativo. Vamos fazer um exemplo aqui legal, bacaninha? Olha que legal aqui, ó. Vamos aqui, vamos trabalhar aqui, olha. Eu tenho menos 4 mais 9. Então, observe. Outra coisa, pessoal. Sinais diferentes, tá? Então, quando a gente fala de sinais diferentes, observem bem isso. Sinais diferentes. Soma e subtração. Então, quando a gente fala de sinais diferentes, soma e subtração, então, ó, mais com menos, ele vai ser menos.
Menos com mais, ele também vai ser menos. Agora, o que é que depende? Depende do maior número. Então, observem, olha, eu tenho aqui menos 4 mais 9. Quem é o maior número? É o 9. Então, eu já sei que aqui ele vai ser positivo. Então, eu tirei 4, ainda sobrou quanto para mim? Sobrou 5 positivos. Olha esse caso aqui, ó. O maior número quem é? 8. Então aqui é negativo. O sinal dele é negativo, prevalece do maior. Então eu tenho 8. Se eu paguei 3, vamos naquela coisinha de pagar, né? Eu tenho, eu devo, pago. Então vamos pensar assim: eu tenho 8 negativos, mas eu estou pagando 3 positivos. Quantos negativos ainda sobram? Sobram para mim 5 negativos. Olha, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Quer ver que bacana? Ó, negativo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Positivo, ó. 1, 2, 3. Significa que, ó, eu estou pagando um positivo para cada negativo, ó. Quantos negativos ainda sobraram aqui? 5 negativos. Entenderam? Agora aqui, ó. Sinais iguais. Então, ó, sinais. Quando a gente fala de sinais iguais, eu estou falando da resposta ser positiva. Então, ó, menos com menos é igual a menos. Mais com mais é igual a mais. Então, o que, que acontece aqui? Você soma e conserva o sinal. Então, olha, eu tenho menos 5 com menos 2, ó, eu devo 5 e ainda estou devendo menos 2, significa que estou devendo agora menos 7. Olha aqui, ó, menos 7 com mais 3. É a mesma regrinha. Se eu tenho 7 negativos e estou pagando 3 positivos, significa que ainda me restam 4 negativos. Vocês entenderam que bacana? Como que é isso? Que quando a gente fala de números positivos e negativos, essa é a regrinha que a gente está falando, tá? Eu vou falar para vocês, eu vou colocar aqui para vocês essa regrinha, eu vou falar da multiplicação. Então, pessoal, observem. Na regra de sinal, quando eu falo mais vezes mais, significa que a minha resposta ela é positiva. Se eu falo menos vezes menos, isso eu falo para multiplicação, opa, e vamos colocar aqui, ó, divisão. Mesma regra. Significa que aqui eu vou dar a resposta para ele positivo. São sinais iguais. Isso, multiplicação e divisão. Agora, no caso dos sinais diferentes, tanto para multiplicação como para a divisão, pessoal, tanto para uma como para outra, a resposta vai ser negativa. Um exemplo, se eu falar assim para vocês, quer ver? Vamos lá, vamos pegar um exemplo qualquer. Se eu falar assim para vocês, ó, 2 positivos vezes 9, ó, são sinais diferentes. E lembra que eu falei para vocês lá no começo, o positivo eu não sou obrigado a colocar o sinal de positivo. Eu posso deixar somente o número, eu já estou indicando que esse é um número positivo. Então, ó, se esse é um número positivo, então observem, ó, esse é um número positivo com um número negativo, aonde na multiplicação a resposta vai ser negativa. Agora, se eu colocar lá assim para vocês, menos 3 vezes menos 5. Observem, eu estou falando de um número negativo, um outro número negativo, só que nós estamos o quê? Multiplicando. Isso significa que são dois sinais iguais na multiplicação, ele vai me dar uma resposta positiva. Se eu colocar assim para vocês, menos 6 dividido por 2 positivo. Então, ó, são dois sinais diferentes na divisão. Então, eu tenho dois sinais diferentes na divisão. A resposta vai ser negativa. Eu tanto posso ler na forma da fração, como eu posso, isso vai acontecer para vocês, eu falar assim para vocês, ó, 20 menos 20
dividido por 4. Olha lá, ó, é um número negativo dividido por um número positivo, sinais diferentes, menos 5. Tá vendo que legal? Viu que bacana? Pessoal, quando você fala de números, é muito bacana isso, infinidade de valores, de números, tá? E nessa infinidade de números, eu tenho positivos e negativos. E aí, o que eu preciso saber? A regra de sinais. E nós já falamos das regras de sinais para vocês durante a aula, não é? Lembram? Então, é só a gente aplicar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos agora fazer as atividades e qualquer dúvida vocês podem estar conversando comigo. Tudo bem? Pessoal, até a próxima aula. Bye, bye.